Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e estamos começando mais um vídeo do Tá Sem Tempo? Eu leio para você. Estamos lendo o livro da Viola Davis, Em Busca de Mim. Estamos entendendo aqui as dificuldades que a Viola teve na sua infância e na sua vida até que ela pudesse chegar nessa atriz renomada que ela é hoje. Estamos aqui, na página 39, tá? Então, se você está acompanhando a leitura com a gente, página 39. Se você não consegue acompanhar a leitura, pode deixar que eu leio para você, ok? Nós éramos pobres de maré de si. Isso é ainda mais pobre do que pobre. Ouvi alguns amigos dizerem, nós também éramos pobres, mas só me dei conta disso depois de mais velho. Nós éramos pobres e sabíamos disso. Não havia como negar. Estava refletido no prédio em que morávamos, onde comprávamos roupas e móveis, na loja da Sociedade de São Vicente de Paulo, no vale-refeição que nunca era suficiente para nos alimentar e no cheque que recebíamos da Previdência Social. Éramos pobres de maré de si. Eles sabiam disso. Mesmo enquanto crianças, eles já tinham noção do que era viver uma vida com muita pobreza. Quase nunca tínhamos acesso a um telefone. Com frequência não tínhamos água quente nem gás. Precisávamos usar um fogão elétrico de mesa, o que aumentava a conta de energia. O encanamento era de má qualidade, então as privadas não davam descarga. Na verdade, não me lembro de ter privadas funcionando no nosso apartamento. Fiquei muito habilidosa em encher um balde e despejá-lo na privada para dar descarga. E como nosso gás era cortado constantemente pela falta de pagamento, não tomávamos banho ou só nos limpávamos com água fria. E mesmo nos limpar era difícil, porque por vezes não tínhamos toalha, sabonete, shampoo. Eu com certeza não sabia a diferença entre uma toalha de rosto e uma de banho. Um dos nossos primeiros apartamentos ficava no número 128 da Washington Street. Em tom de agouro, eu e minhas irmãs nos referíamos a ele como 128. O 128 era para nós o mesmo que inferno. Quando nos mudamos, era um apartamento normal. Eu tinha 5 anos na época. No térreo ficava um alfaiate. E havia uma varandinha agradável no terceiro andar onde morávamos. O prédio era antigo, provavelmente construído nos anos 1920 ou 1930, mas fora mantida em boas condições. Então, o alfaiate fechou a loja e o prédio ficou condenado muito rapidamente. O ateliê do alfaiate foi fechado com tábuas. Sem manutenção, as instalações elétricas se tornaram perigosamente instáveis. Houve vários incêndios e o prédio logo ficou infestado de ratos. Na verdade, os ratos eram um problema tão grave que chegaram a comer o rosto das minhas bonecas. Eu nunca entrava na cozinha. Os ratos também haviam tomado conta dos armários e da bancada. Era comum parte do reboco do gesso cair das paredes, revelando as tábuas de madeira que mantinham tudo em pé. Tínhamos que ir à lavanderia lavar roupas, mas a combinação de falta de dinheiro, 5 filhos e um clima congelante significava que na maior parte do tempo a roupa suja ficava sem lavar por semanas. Isso junto com o xixi na cama. Deixava a casa com um cheiro horrível. Os armários e os espaços embaixo das camas estavam cheios de sapatos, poeiras e itens variados. Tínhamos até medo de limpar, porque talvez os ratos estivessem se esgueirando em meio à bagunça. No primeiro dia do mês, chegava o vale-refeição e fazíamos uma enorme compra de mantimentos no supermercado Big D. Mas, em menos de 2 semanas, a comida acabava. Pouco depois de nos mudarmos, lembro que o prefeito Bessette entrou no apartamento e fez um grande discurso na nossa sala de estar, dizendo que estava nos dando aquele lugar para morar. Não precisaríamos pagar aluguel. Mas isso foi porque o prédio estava condenado. Dentro de um ano, a prefeitura planejava derrubá-lo para construir uma escola. O prefeito Bassett enviou um funcionário para fazer um buraco em uma das paredes que dava no apartamento ao lado, criando uma passagem improvisada. O apartamento ao lado nunca teve aquecimento ou eletricidade. Nunca. Mesmo nos curtos períodos em que o nosso teve aquecimento e eletricidade, o do lado nunca teve. Mas aquele espaço se tornou nosso. Nós o utilizamos como quartos,
passando extensões elétricas pelo apartamento que tinha energia. Que difícil, que difícil. Uma vida miserável, uma pobreza muito grande, né? A ponto de você não ter as necessidades básicas, né? Você não conseguir suprir necessidades básicas, como higiene, né? E às vezes a gente reclama do que faltou. É de se pensar, né, gente? Tipo de reclamação que a gente faz daquilo que faltou na nossa infância. Respira aí. Vamos lá. Meses depois, fui até a casa do prefeito Bassetti para cantar canções de Natal. Era do outro lado da cidade, na parte onde moravam os ricos, ou as pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro. A casa dele tinha um pé direito de 12 metros, lareira, uma escadaria enorme e a árvore de Natal. Era a maior que eu já vira na vida. O aquecimento da casa soprou em nosso rosto. Nós, que estávamos tremendo no frio congelante. O apelido 128 também poderia ser código para a masmorra entre mim e minhas irmãs, embora também tenhamos algumas boas memórias daquele período. Minha irmã mais velha, Diane, tinha ficado na Carolina do Sul com os meus avós. Ela estava crescendo em escolas segregadas, onde a educação era abaixo do padrão, e estudantes retintos costumavam ser espancados com varas até sangrar, apenas por terem se recusado a nascer com a pele clara. 2 anos depois de nos mudarmos para Central Falls, meus pais enfim disseram: precisamos criar nossos filhos. E economizaram dinheiro para que minha irmã Diane e John fossem morar com a gente. Diane tinha 9 anos quando entrou na Broad Street School, a mesma escola onde eu fazia o jardim da infância. A escola ia do jardim de infância até o 6º ano. Mamamá foi até lá com Diane para matriculá-la no 4º ano. Depois de fazer um teste, as habilidades de leitura e matemática dela foram classificadas como tão abaixo do padrão que ela sequer poderia entrar no 4º ano. O Sr. Fortin, professor daquele ano, que sempre usava um bom terno, óculos de armação preta e cabelo lambido para trás, disse que a escola matricularia Diane no 3º ano. Diane se lembra de dizer ao Sr. Fortin: se você estudar comigo todo dia depois da escola, prometo que mostrarei que posso ficar no 4º ano. O Sr. Fortin respondeu: tudo bem, vou te ensinar. E manteve a promessa. Todo dia depois da aula, Diane ficava na escola e ele se sentava lá com ela. Diane nos disse: como sou a mais velha, vou ensinar tudo o que eu aprender quando eu chegar em casa. Assim vocês estarão adiantados. A preocupação da irmã mais velha. Compramos uma carteira escolar de segunda mão na Sociedade de São Vicente de Paulo. A cadeira era presa à mesa e tinha pequenos feixes na pintura. Na verdade, eles a tinham comprado para mim. Eu me sentava nela enquanto Diane nos ensinava o que aprendera na escola. Eu acabei me tornando uma aluna desagradável na escola, porque ficava entediada. Eu dizia: já sei fazer isso. Minha irmã Diane já me ensinou a tabuada de multiplicação. Entediada, eu queria conversar, queria brincar. Já aprendi a escrever com letra cursiva. Minha irmã Diane me ensinou. Diane tinha outro dom. Ela era uma contadora de histórias incríveis, como nosso pai, e podia transportar qualquer um a outra realidade apenas com o poder das palavras. Nós nos sentávamos e batíamos palmas. Diane, conte uma história, conte uma história. Ela ficava diante de nós e nos cativava. Muitas das histórias dela eram anedotas sobre a vida no sul, sobre como era lá. Outras eram fábulas que ela inventava, similares àquelas contadas no sul, fábulas sobre rentes, bruxas e folclore antigo. Nós acreditávamos em tudo. A história que ela mais nos contava era: uma noite, ouvimos algo no bosque atrás da casa da minha avó. Começava Diane. Nós estávamos todos sentados no chão da cozinha no apartamento do número 121. Ela sempre ficava de pé. Eu podia ouvir as coisas entre as árvores. Fui até lá para ver o que era, porque todo mundo estava com medo. Então, estava tão escuro que não dava para a gente ver as mãos na frente do rosto. Nem sei o que estava no bosque. Essa parte sempre me assustava. Ouvi uma batida e olhei para cima, para baixo e vi gotas de sangue por toda parte. Fui mais adiante e vi o tio Arnold. Tio Arnold era o nosso tio mais próximo. As pernas dele estavam lá longe. Os braços estavam mais longe ainda.
O corpo dele estava partido ao meio e a cabeça nem estava presa no pescoço. Fiquei em choque. Comecei a gritar e então coloquei a mão na cintura. Olhei para a cabeça dele e disse: Arnold, põe a cabeça no lugar. Quando ouvíamos a piada, morríamos de rir. Eu sempre gritava: De novo, Diane, conte de novo. Quando conheci Diane, foi numa rara ocasião em que tínhamos água quente. Eu devia ter uns 5 anos. Diane tinha 9 quando entrou em nossa vida em Central Falls. Lembro-me perfeitamente dela. Usava um bom casaco, tinha dinheiro e cheirava bem. Eu estava tomando banho e dizem, enrolando para me vestir, quando ouvi Diane dizer: Cadê minha irmãzinha? Ela entrou no banheiro, olhei para ela e ela olhou para mim. Foi amor instantâneo. No meu cérebro infantil, parte do amor surgiu porque Diane se ofereceu para comprar doces para mim na loja do Gabe. Mas hoje, como adulta, reconheço que havia algo mais importante que me fazia amá-la. Diane olhou ao redor do apartamento bagunçado. Viola, você não quer viver assim quando for mais velha, quer? Perguntou baixinho. Ela não queria que minha mãe ouvisse. Não, Diane. Você precisa ter uma ideia muito nítida do que vai fazer se não quiser ser pobre pelo resto da vida. Precisa decidir o que quer ser. E então tem que trabalhar muito, sussurrou. Lembro-me de mim pensar. Eu só quero doce. Não consegui entender a parte abstrata do que ela disse. Era muito nova, mas algo que eu ainda não tinha as palavras para expressar, mas conseguia sentir, mudou dentro de mim. O que eu quero ser? A primeira semente foi plantada. Havia um jeito de escapar? Conquistar algo, me tornar alguém, virou meu propósito de vida. Senti que as conquistas poderiam limpar a parte ruim, limparia a pobreza, limparia o fato de que me sentia inferior como membro da única família negra de Central Falls. Eu poderia renascer como uma pessoa bem-sucedida. Queria conquistar mais do que minha mãe conquistara. Desde os 5 anos, por causa de Diane, recriar, reinventar e redefinir se tornou minha missão. Embora eu não pudesse ter articulado isso naquela época. Ela simplesmente era minha aliada sobrenatural. Muito mais tarde, depois da faculdade da Juilliard, dos palcos da Broadway, depois de ser indicada a prêmios, Emmy, Oscar, Tony, enfim, pude colocar em palavras o que foi aquele grande momento incentivado pela minha irmã naquele dia. Foi o catalisador ou o agente que provocou uma pergunta maior. Eu não sou alguém agora? O que eu precisava fazer para ser digna? Aquele momento, aquela revelação, foi o verdadeiro começo do meu chamado para a aventura. O que você quer ser? Onde você quer chegar? Enquanto você não traça um destino final, você não consegue caminhar pela rota. Esse é o recado que eu dou para você no final desse vídeo. Você gostou? Compartilha com mais pessoas. Curte aqui, dá o seu joinha e espero você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.